algumas coisas que eu andei lendo aqui. Eu quero que você abra sua Bíblia também, lá no versículo 16 do capítulo 4 aí, de 2 Coríntios. Olha aí, se nós temos alguém para nos ajudar, esse versículo cai bem para mim, cai bem para vocês, caia. Versículo 16 do capítulo 4 de 2 Coríntios, está escrito assim, ó: por isso não desfalecemos, ainda que o homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Ei, amado irmão, ainda que do lado de fora esteja tudo ruim, do lado de dentro, a Bíblia diz assim: não sabeis vós que vós sois templos do Espírito Santo e que o Espírito Santo de Deus habita dentro de você? Por fora está tudo avacalhado, uma nuvem negra por fora, mas por dentro você vai se renovando, porque o Espírito de Deus está dentro de você. Você está passando uma luta tremenda lá de fora. Ah, pastor, está todo mundo contra mim, mas dentro de você o Espírito de Deus está dizendo: olha, fica tranquilo, eu sou o teu ajudador, eu estou aqui para te ajudar, estou para te dar uma mão, estou para te dar uma força. Você precisa de quê? Estou dando recurso financeiro, não vamos sair, pode ajudar dentro de nós. E aí, quero que você abra em outro versículo na Bíblia, o versículo 18. Olha aí, capítulo 4, versículo 18. Está escrito assim, ó: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as coisas que a gente vê são temporárias, e as que não vemos, são eternas. Ei, querido, tem um corinho que eu cantava muito lá na igreja, lá no bairro Paulo VI, quando eu fui pastor lá. Não há circunstâncias, não. Olha o seu amor, olha o seu amor. Não me guie por vista, alegre estou. Não há circunstâncias, não. Olha o seu amor, não me guie por vista, alegre estou. A gente, nós não podemos ficar muito olhando as circunstâncias. Nós não podemos ficar somente de olho naquilo que a gente está enxergando. Para você ter uma ideia, você está aqui nessa noite, a gente fala assim: ah, pastor, o senhor está no altar, o senhor está pregando aí. Não, gente. A Bíblia diz que os olhos do Senhor, os olhos do nosso Deus, estão olhando agora para nós aqui neste lugar, estão olhando para a sua vida aqui neste lugar. Você acordou hoje, para você que ainda não acredita, eu sei que todos acreditam, mas você que ainda tem alguma dúvida, você acordou hoje do lado da sua cama, lá do lado da sua cama, tem um anjo da guarda de Deus que te protege de dia e de noite, anda com você 24 horas, desde o dia que você nasceu lá no ventre da sua mãe, até o último dia de vida. Esse anjo vai acompanhar você até esse último dia, porque é o anjo de Deus designado para proteger você. A gente olhando assim, mas não tem ninguém aqui. Esse pastor pior, não tem nada lá, mas tem sim. É porque a gente não fica só no olho visível, né, no que a gente está vendo. Nós temos que crer naquilo que a gente não vê. Tem uma obra de Deus acontecendo nessa noite, tem um poder de Deus operando nessa noite. Existe um mundo sobrenatural trabalhando em meu favor, seu favor nessa noite. Você veio para cá, mas lá na sua casa tem anjo de Deus protegendo a sua casa. Você tem um cachorrinho lá, o anjo está protegendo o cachorrinho. Tem um papagaio, o periquito está lá protegendo. Tudo Deus está protegendo. Amém, Jesus. Ah, pastor, só está variando. Não. A raiva do diabo, o causa de Jó, está explicado no versículo 10 do capítulo 1 de Jó. Senhor, Satanás falando com Deus, tudo que Jó tem, o Senhor protege. O Senhor cerca ele de todos os lados, da direita, da esquerda, do lado, na frente, atrás.
ele era protegido por Deus. Se Deus falou isso, está escrito na Bíblia, pode acreditar, meu irmão. Você também, tudo seu é protegido. Amém. Agora, como que eu reajo? Como que, na hora que vem a luta, a dificuldade, como é que eu reajo? E aí eu quero te ensinar 5 maneiras de reagir. A primeira, nós vemos lá no capítulo 1 de 1 Coríntios, do versículo 8 até o versículo 10. Não confie em você mesmo. Fala assim, eu não posso confiar em mim mesmo, na minha própria força. Contra a gripe, a gente toma um antigripal, certo? Contra a tosse, você vai lá e toma um expectorante. Não é verdade? Uma dor de cabeça, toma-se um comprimido Doril, Tilenol, qualquer um. Mas tem coisas que não temos recurso. Por exemplo, uma doença grave. Qual é o recurso que eu tenho? Vamos falar uma doença daquela bem brava para você entender. O câncer, por exemplo. O câncer, quando ele é detectado nos primórdios da doença, você tem 70% de cura, de chance de cura. Mas quando ele é detectado depois que a doença evoluiu, sabe qual que é a chance de cura? 1%. 99% dos cânceres, câncer de mama, câncer de colo do útero, câncer de pele, 99%. Se você não detectar ele no começo, na hora que ele estiver lá nos finalmente, você tem só 1% de chance de cura. Mesmo assim, existem algumas ramificações do câncer, metástase, por exemplo, não tem cura. Pastor, não tem? Eu dependo então de quem nessa situação? De Deus. É aí que você tem que aprender. Você tem que depender de outra pessoa. Então a gente confia muito, não, eu resolvo. Não posso ficar depositando na hora da luta, da coisa, eu não posso ficar assim, eu vou resolver. Não. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, pode conferir na sua Bíblia, está escrito assim: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, que no tempo oportuno Ele vos exaltará. E o versículo 7 fala assim: lançando sobre Ele todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Tem coisas que não adianta eu confiar em mim, na minha força. Contra o demônio, por exemplo, quem é que vê esse demônio? Mike Tyson? Jesus. Eu tenho músculo, eu vou dar um soco no demônio. Bobagem, mas não consegue nem fazer cosquinha nele. Mas nós dependemos de outra. Nós dependemos do sangue de Jesus Cristo, que nos garante a vitória, e o inimigo vem contra nós por um caminho, e diz a Bíblia que ele volta, sabe quando? O 7 correndo de nós. Porque eu sou bonito? Não, porque o sangue de Jesus me garante a vitória. Amém, Jesus. Pastor, Jesus vence tudo ele vence. A Bíblia diz assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus venceu, meu filho. Jesus venceu, minha irmã. Ei, varão, Jesus venceu o mundo. Glória a Deus. Se ele venceu, ele abriu o caminho para nós. Fica comigo, você também vai vencer. Fica na frente. Então, eu não posso confiar em mim mesmo. Pastor, eu sou só aqui no púlpito aqui para pregar, confiando no estudo que o senhor fez, no seminário que o senhor fez 8 anos. Eu fiz 8 anos de seminário. O senhor confia no seminário? Não. O senhor só preocupa ele não confiar em quem? Confiando em Deus. Porque o homem, com muito falar, não tem efeito nenhum. O que adianta falar sem unção? Tancredo Neves, o nosso presidente, né? Foi governador
sermão